O Chile, portanto, é um país que, durante todo o período do século XIX, após a independência e início do século XX, é um país governado de maneira autoritária, com um governo mais alinhado com os propósitos da elite nacional, uma elite exportadora, uma elite agrária, sobretudo. Mas no final do século XIX, sobretudo no início do século XX, já se consubstancia no Chile um operariado. O Chile tem uma particularidade, é uma nação relativamente espacialmente pequena, se nós compararmos com outras suas vizinhas, porque é um país basicamente banhado pelo... fica entre o Oceano Pacífico e a Cordilheira dos Andes. Portanto, os trabalhadores do mar, os trabalhadores do campo, os trabalhadores das cidades, de alguma forma encontram-se muito próximos. Isso, em certa medida, facilita o processo de mobilização, né, e, ao mesmo tempo, de unidade de trabalhadores do campo, da cidade e do mar, em qualquer tipo de demanda que, porventura, venham a levantar em torno dela, a organizar um movimento. Então, isso tudo, em certa medida, nos ajuda a compreender, embora não seja o determinante, para um precoce processo de democratização do Estado chileno. Em 1918, na Europa a guerra estava findando, o Chile até então era uma nação grande exportadora, principalmente de cobre, para os europeus, e por conta desse cenário de guerra na Europa, houve uma queda importante na demanda por cobre e, com isso, o cobre começou a ficar um pouco mais barato. Isso acaba desajustando, comprometendo, claro, as exportações e, por tabela, comprometendo o próprio crescimento da economia chilena. Isso gera desemprego, desemprego que nos ajuda a compreender um processo de recrudescimento de mobilizações dos trabalhadores que, no início da década de 20, passam a exigir uma série de coisas e as elites vão ter que fazer algum tipo de concessão. E talvez a mais importante dela tenha vinda expressa na Constituição de 1925, que institui o Estado Democrático do Chile. Sim, o Chile torna-se uma nação constituída por um Estado democrático de direito. Isso é muito relevante. A partir de então, as disputas políticas no Chile entre 1925 e 1970 vão se limitando a três importantes alternativas. Os socialistas constituem uma esquerda mais moderada, que defende o socialismo pela via democrática, os comunistas, que pregam a revolução proletária e socialista, estes muito alinhados com a Terceira Internacional de Stalin, né, na década de 30. Do outro lado, você tem uma direita chilena, constituída pelos conservadores, e uma centro-direita constituída pela democracia cristã. Mas, na verdade, o que nós vamos ter mesmo é uma disputa cada vez mais parelha entre a democracia cristã, né, o Partido da Democracia Cristã, e o Partido Socialista, que são, em tese, nesse espectro político partidário, as agremiações mais centristas. Então, em 1964, a vitória do democrata cristão Eduardo Frei, inclusive contou com a colaboração da Casa Branca, do governo à época de Lyndon Johnson, temeroso de um avanço da esquerda, ainda que fosse uma esquerda moderada. E aí, nos anos que se seguem ao governo de Eduardo Frei, da democracia cristã, entre 64 e 1970, o Chile começa a viver um cenário de crise muito importante. E em meio a esse cenário, eis que então as esquerdas se unem em torno do Partido Socialista. Este apresenta a candidatura de uma figura importante que já tinha disputado a eleição presidencial no Chile, estou me referindo a Salvador Allende, que será eleito presidente em 1970.